Saudações de paz e bem a todos. Hoje, mais um trecho do Evangelho, seguindo aí o nosso raciocínio de falsos profetas. Não acrediteis em todos os espíritos, né? Só porque é um espírito falando, se mostrou um espírito, você vai acreditar nele, independente de qualquer coisa. É psicofonia. Eu vou acreditar nele porque é um espírito. Ai, meu Deus, é um espírito. Espírito é a coisa mais normal do mundo, né? Eu sou um espírito, você que está assistindo é um espírito. Só que nós estamos encarnados. Existem espíritos encarnados e desencarnados. Mas todos são espíritos, né? Então por que a gente tem essa mania de olhar com um olhar sobrenatural? É um espírito. Não precisa, né? Todos nós somos espíritos. Nós estamos encarnados e os outros estão desencarnados. É a única diferença. Todos nós estamos buscando um objetivo, que é o da evolução, né? Tem uns que se perdem no meio do caminho e ficam na maldade. Mas a maldade em todos os espíritos é passageira e momentânea. Porque se você for olhar a trajetória do espírito, todos têm só um objetivo, que é a evolução. Então, não acrediteis em todos os espíritos. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. Olha só. Então eu vou abrir uma casa espírita. Vou falar que eu recebo um espírito médico e vou começar a atender pessoas de graça nessa casa espírita, tá? Até aí tudo bem. Só que conforme vai aumentando o volume de atendimento nessa casa espírita, eu vou começar a cobrar por cirurgias. Será que isso é certo? Nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes um espírito leviano, ele vem, se comunica, e a primeira impressão parece que ele quer fazer algo bom, né? Mas na verdade ele está ludibriando os médiuns e a quem está em volta, para que depois ele consiga fazer o que ele quer, né? Então, primeiro, ele vai ludibriar o povo, vai fazer as coisas certinhas. Espírito leviano consegue curar alguém? Sim, porque quem cura não é o espírito. Quem cura é o merecimento da própria pessoa. Veja bem, eu estou com câncer. Eu vou para uma cidade aí do interior aí, gente, fazer uma cirurgia espiritual. Quer dizer que o médium de lá, com aquele espírito de lá, dessa cidadezinha do interior aqui, me curou? Não. Não foi não. Foi o meu merecimento. Foi o que eu fiz de caridade e beneficência para o próximo, que pôde ser usado na minha cura. Se nós tivéssemos fé, nós seríamos seres com a capacidade da autocura. A minha própria fé me curaria. Meu merecimento e minha própria fé me curaria. Mas nós somos seres que não temos fé, né? Nós não conseguimos nos curar. Então a gente precisa de um terceiro, um espírito, né, que possa aí moldar o ectoplasma junto com o nosso merecimento e atenuar a nossa doença. Precisa de ser espírito evoluído para fazer isso? Muitas vezes não. Pode ser um espírito necessitado que está querendo ludibriar uma série de pessoas para que depois ele possa ter o controle daquele número de pessoas e daquele médium. Começa tudo muito bem, começa promovendo curas. Só que aqui e ali, de vez em quando, o espírito se sente na liberdade de fazer o que ele quer de mal. Como o que faz de bom é muito maior do que as atitudes más, as pessoas que estão em volta começam a cobertar o médium e o espírito. Imagine aí 40 anos de um trabalho espiritual dessa forma. Coisas boas acontecem, mas no meio acontecem coisas más, que são essas coisas mínimas que acontecem, que mostram quem é o espírito que está controlando tudo. Só que, graças a Deus, a mentira dura... Vou falar que dura pouco, não, que às vezes pode durar 40 anos, né? A mentira tem perna curta também não. Uma hora vai descobrir a verdade, né? Vamos falar assim. Uma hora se descobre a verdade. Eu não estou falando nada de alguém não, só estou elucidando como que acontece aí um espírito ruim controlando um certo número de pessoas através de boas ações.
Acontece. Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas. Então, fenômeno espiritual, de novo, gente, psicofonia, tremendo os olhos, tremelicando, falando grosso, falando em outra língua, está longe de comprovar que aquele espírito é quem ele quer dizer que ele é. Está longe. Longe, longe, longe. Como algumas pessoas gostam de dizer, vem pelo contrário dar-lhes o último golpe. Por quê? De novo, gente, caso o espírito ou médium tenha necessidade de trocar de língua, falar em outra língua, falar embolado, falar com sotaque, não confie. Não é? Vamos ter discernimento, vamos ter razão. Não precisa mais disso. Não soliciteis milagres nem prodígios ao Espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. De novo, cura é milagrosa? Cura espiritual, cirurgia espiritual é milagrosa? Não. Pega-se o merecimento daquela própria pessoa, molda o ectoplasma dela e dá uma atenuação da doença. Não é nem cura, é atenuação. Não existe milagre, gente. Da mesma maneira que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas que regem as relações no mundo corpóreo com o mundo espiritual. Essas leis, tanto quanto as científicas, pertencem também à natureza. As pessoas acham que existe um sobrenatural porque elas têm a falta do conhecimento, né? De novo, você vai achar que é mágica se você entrar numa montanha-russa que não tem cinto? Você vai cair de uma montanha-russa que não tem cinto? Não, porque pela inércia você vai ficar onde você está, mesmo no looping, né? A aceleração centrípeta e a inércia vão fazer com que você não saia do lugar na hora que você dê o looping da montanha-russa, né? Você não vai cair por falta de cinto. Isso é o que é mágica? Não. Quem não conhece acha que é mágica, mas não é. É física, né? Assim como tem fenômenos aí químicos que também acontecem. Se você não conhecer, você vai achar que é mágica, né? Mas não é, né? Assim como falar que existe efeito sobrenatural, existem aparições, incorporações não existe, viu, gente? Ponte mediúnica. Depois a gente faz um vídeo explicando, mas incorporação não existe. Não tem como outro espírito entrar. Olha a cacofonia, entrar dentro de um corpo, sendo que aquele corpo não é dele. O espírito ele vai usar uma ponte mediúnica. Aí, se ele for evoluído ou necessitado, ele vai usar um chakra determinado para evoluído ou para necessitado para que ele faça a ligação mediúnica. Não existe, de novo, a cacofonia, para ficar bem claro, um espírito entrar dentro de um corpo. O único espírito que entra no seu corpo é o seu próprio espírito, né? Outro espírito não vai adentrar o seu próprio corpo. Ele vai fazer um efeito mediúnico chamado de ponte mediúnica. Aí ele vai dar uma psicofonia. Aí tem uns graus de subjugação e etc. Mas aí continua sendo através de psicofonia. Não existe esse negócio de um outro espírito entrar no seu corpo, né? Aquele negócio que acontece naquele filme Ghost do Outro Lado da Vida não existe. Ele é filme, é ficção, né? De novo, vocês acham sobrenatural por falta de estudo. Se estudar as obras codificadas de Allan Kardec, você não mais vai acreditar nisso. Essas leis, tanto quanto as científicas, pertencem também à natureza, dando assim a explicação de uma ordem de fenômenos até agora incompreendidos. O Espiritismo destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Como se vê o que fosse tentado explorar esses fenômenos em proveito próprio, fazendo-se passar por enviados de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credulidade alheia e bem logo seriam desmascarados. É triste, né? Porque às vezes pode demorar 40 anos para desmascarar alguém. Estou falando de ninguém, não. De novo, se vocês conhecem alguém que foi desmascarado depois de 40 anos, não estou querendo dizer nada disso, não. Aliás, como já ficou dito, esses fenômenos nada provam por si mesmos. A missão se prova por efeitos morais, que nem todos podem produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, que pesquisando a causa de certos fenômenos, levanta o véu de muitos mistérios. Não existe mistério, existe algo que é não compreendido.
né? Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. Eu não vou nem comentar muito essas páginas, senão nós vamos entrar em trecho que... Aqui eu poderia adentrar sobre algumas outras religiões aí que acham que o início de toda a sociedade começou através de Adão e Eva, e através da ciência isso já foi dissipado. Várias outras verdades incontestáveis de outras religiões já foram dissipadas pela ciência. Fiquemos então com o Espiritismo, que a ciência vem complementando o Espiritismo e explicando o Espiritismo. O Espiritismo vem revelar outra categoria de falsos cristos, de falsos profetas, bem mais perigosa e que não se encontra entre os homens, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e se disfarçam com nomes veneráveis para procurar, através da máscara que usam, tornar aceitáveis suas ideias, frequentemente as mais bizarras e absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam a sua ação de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou de incorporação. Cuidado com incorporação. Por que no Evangelho tem incorporação? Isso aqui é um erro de tradução. Vocês querem o Evangelho aí sem erro de tradução, é você ler o primeiro, que foi codificado por Allan Kardec, está em francês. Por isso que alguns estudiosos do Espiritismo têm de tiracolo o Evangelho em francês, para não ter esses erros grotescos de tradução. O número dos que em diversas épocas, mas sobretudo dos últimos tempos, se apresentaram como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, sua mãe, até mesmo como Deus, é considerável. Quem aqui nunca viu alguém adentrar o seu grupo espírita e se dizer Jesus, ou Maria, ou Deus? São João nos põe em guarda contra eles, quando adverte: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos oferece os meios de experimentá-los, ao indicar as características pelas quais se reconhece os bons espíritos, características sempre morais e jamais materiais. É sobretudo ao discernimento dos bons e dos maus espíritos que podemos aplicar as palavras de Jesus: reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, e uma árvore má não pode dar bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como a árvore pela qualidade de seus frutos. Meus amados, assim terminamos o estudo de hoje. Que possamos entrar aí em estudo. Se não entendemos aí o que foi falado, voltemos o vídeo, reflitamos. Se ainda assim persistir a dúvida, indique no comentário sua dúvida, ou sua discórdia, ou sua opinião, para que juntos nós possamos aprender. Fiquem em paz, que o Senhor Jesus nos abençoe a todos, que assim seja.